Passaremos agora para a explicação pessoal. Escrita, vereadora Francis Polifante. Boa noite. Boa noite, primeiro secretário, segundo secretário, nobres pares, todos os presentes, a vocês que nos acompanham pela TV Foto Bruna, os internautas, e também você que nos ouve através das ondas da Rádio Vida FM, rádio comunitária do nosso município. E quero já iniciar agradecendo ao Maurício Luquete, presidente da Rádio Vida FM, por ter aberto esse canal Transparência, onde nós podemos levar à comunidade machadense os trabalhos desta Casa de Lei. Quero também, já nesse início da fala, agradecer ao prefeito Horácio Fernandes pelo atendimento de algumas das nossas indicações, como a limpeza das áreas verdes do Jardim das Rosas, tapa-buraco na Manuel Francisco de Oliveira, Presidente Prudente, também na Avenida das Américas, na Rua Manuel Francisco de Oliveira e alguns outros pedidos. Agradecemos, não por nós, mas pela comunidade que foi beneficiada. E gostaria de colocar o nosso trabalho, os requerimentos e o porquê de cada requerimento. O requerimento 246 diz sobre, ele pede informação a respeito da abertura de licitação para a construção da pista de skate no complexo esportivo e a licitação para o recap das ruas no Jardim das Rosas. Nós fomos informados que esse recurso está disponível nos cofres da Prefeitura desde o dia 21 de agosto. Então nós solicitamos informação de quando é que esse benefício para a comunidade vai ser licitado para então poder iniciar a obra. Sabemos dos nossos jovens, Festo está aí sempre na rua, né, Festo? O Ariel sempre fala do esporte e nós sabemos da importância de uma área de lazer para os nossos jovens. Hoje em Álvares Machado, qual é a área que o nosso jovem tem para praticar um esporte, para uma área de lazer? Então, essa pista de skate nasceu da iniciativa de um grupo que desde a gestão anterior vem lutando. Eles fizeram o projeto e foi esse projeto que nós encaminhamos, inclusive todos os vereadores estavam juntos, é uma conquista de todos os vereadores, para que fosse feito. Vai ser feito ali, entre a piscina e o alambrado, um lugar claro, fácil visibilidade, para que também leve segurança para aqueles que vão praticar esse esporte. Então, por isso, do nosso requerimento, solicitando informação, quando é que vai ser licitado para que essa benfeitoria aconteça realmente para os nossos jovens, tendo em vista que o recurso já está na Prefeitura Municipal. Assim também como o recap das ruas do Jardim das Rosas, é um pleito já antigo, foi uma luta, graças a Deus conseguimos esse recurso com o deputado Reinaldo Augusto. Quero também aqui agradecê-lo, ele que tem sido parceiro desta cidade há 4 anos, tem mandado emendas, só na gestão anterior foram mais de R$1 milhão em emendas e também em pleitos junto ao governo do estado. Não poderia deixar de agradecer ao deputado Mauro Bragato, também foi ele que nos encaminhou, abriu as portas para conseguirmos os R$80 mil da construção da pista de skate. Não vou falar que o Mauro Bragato é 4 anos, que eu acho que o Mauro Bragato deve ter a idade de Machado, né? Pedindo. Então, agradecer esses 2 deputados que têm em muito contribuído para o crescimento da nossa cidade em todos os momentos, em todos os anos, e não apenas em pleitos eleitorais. Em relação ao requerimento 252, quando nós solicitamos informação da empresa que presta serviço de segurança patrimonial, se ela foi prorrogada ou não, a nossa preocupação é que, enquanto nós estávamos como prefeita interina, alguns dos seguranças nos procuraram, alguns não, fizeram uma reunião e nos procuraram, porque essa empresa estava atrasando o pagamento, não estava pagando na data correta e também não estava pagando todos os direitos que um vigilante tem.
E qual é a preocupação em relação ao município? Todos nós sabemos de uma empresa, daí numa gestão anterior, a Brusat, foi uma empresa de segurança que quebrou e onerou e muito o cofre público do nosso município. Só uma ação judicial de um vigilante ficou em mais de 100 mil reais. É dinheiro que, ao invés de ser investido para o povo, vai ser pago um trabalhador, e é justo que o trabalhador receba. No entanto, não somos nós, munícipes, que temos que pagar essa conta, mas sim a empresa. Então, essa preocupação, que não ocorra com essa empresa, por isso nós queremos saber se foi prorrogado e se essa empresa hoje está pagando em dia os seus funcionários, todos os seus direitos, para que amanhã o município não seja onerado novamente por uma empresa que vem e depois vai deixando para os cofres públicos o prejuízo. Em relação ao requerimento 254, que nós fizemos em relação ao cascalhamento das ruas, recuperação da área de lazer e a reforma no parque infantil do loteamento Chácara Escobal, eu, o Chiquinho e o Pedrinho estivemos por várias vezes, semana passada, essa semana e nas semanas anteriores, e é uma reivindicação da presidente do bairro. Nós estivemos no parque infantil, é um parque que precisa ser reformado para que as crianças possam utilizar. Ele já existe, mas a maneira com que ele está dificulta que as crianças o utilizem. Assim como as vias também do distrito da Chácara Escobal, há algumas ruas que não é impossível descer de carro, que a pé já é muito dificultoso. Então nós pedimos aí essa atenção especial aos moradores da Chácara Escobal, para que seja feito, pelo menos, jogar cascalho nas vias, em algumas vias, que é impossibilitado até mesmo passar a pé. Em relação ao requerimento 253, que fala a respeito do processo de cessão da máquina do Ministério de Pesca em favor ao nosso município, nós estivemos no começo do ano em Brasília e fizemos adesão a um programa de piscicultura. No estado todinho de São Paulo, apenas 38 municípios do estado todo foram contemplados. Tiveram aí a sua proposta aceita. E o nosso município, com a graça de Deus, foi um município que teve a proposta aceita. No entanto, assim que essa proposta foi divulgada no Diário Oficial, né, foi aprovada e divulgada, havia-se um prazo de 10 dias para se entrar novamente em contato. Então, é isso que nós queremos saber. Se esse contato foi efetivado, para que a gente possa estar recebendo aí mais uma máquina para o nosso município. Em relação ao requerimento 256, que fala dos recapes da rua 15 de novembro, da rua Olavo Bilac hoje não podemos dizer que tem asfalto, ali é um cascalho, na rua Fernando Costa e Manuel Francisco de Oliveira. Assim que nós saímos da prefeitura, nós havíamos deixado uma tomada de preço A3 2013 pronta, de 300 mil reais, para que fosse recapeado a 15 de novembro, Olavo Bilac, Fernando Costa, Manuel Francisco de Oliveira. Nós não demos a ordem de serviço, por respeito ao prefeito, o Horácio, e para que também fosse adquirido novos recursos, né? Buscado novos recursos para que essa pavimentação acontecesse. Esses recursos chegaram e nós gostaríamos de saber se essa tomada de preço vai ter a sua ordem dada, porque nós sabemos da importância, não que as outras ruas não tenham, mas nós sabemos que a Fernando Costa é uma rua central, a maneira com que ela está, toda cheia de buraco, e é uma rua de acesso que liga vários bairros do nosso município, assim como a 15 de novembro também, ela liga o Jardim Horizonte, é uma rua de grande acesso ao Olavo Bilac, pela condição que essa rua está, e a Manuel Francisco de Oliveira. Então, essa aí é a nossa indagação, para saber se essas ruas, e essa tomada de preço que foi feita, essa licitação que aconteceu, que faltou apenas ser emitida a ordem de serviço, se ela vai dar ou não continuidade, ou se vai ser anulada essa licitação e essas ruas deixarão de ser recapeadas. Segundo o outro requerimento, 257, fala a respeito de tapa-buraco e limpeza na rua Chavantes e Tupinambás. Há mais ou menos uns 25 dias, nós fomos procurados por moradores daquelas ruas. O prefeito, inclusive, nós elogiamos ele aqui, porque ele foi até essas duas ruas, conversou com os moradores. No entanto, até agora o serviço não foi realizado. E os moradores têm nos ligado
diariamente solicitando, porque tem entrado cobra, tem entrado aranhas, tem entrado animais peçonhentos, porque essa rua faz divisa com um pasto, e a grama adentrou mais da metade da rua. Então o que eles querem? Que essa grama seja retirada, que seja feito tapa-buraco e que a coleta de lixo passe, porque não está sendo passada. Inclusive, nas várias vezes que nós fomos, até papel higiênico tinha espalhado pelas ruas. São pessoas que moram ali e têm solicitado uma postura. Como o prefeito foi e disse que ia ser feito imediatamente o serviço, e não foi feito, já tem 20 dias, então nós queremos saber para quando é que ficou programado essa melhoria, para essa comunidade que tem pleiteado essas melhorias e que tem pleiteado com toda a razão. Também fizemos um requerimento a respeito da implantação do pátio para recolhimento de veículos apreendidos. Até essa implantação de pátio foi uma sugestão do nosso delegado agora empossado, o Dr. Pablo, e nós achamos muito pertinente essa sugestão dele, porque hoje em Álvares Machado, o Festo sabe disso, que é investigador, prende-se um carro por estar com documentação ou motorista embriagado, mas tem que se liberar, não há aonde colocar esse veículo, tanto o veículo automotor quanto as motocicletas. E esse pátio por si só, ele paga todas as suas despesas e ainda gera uma receita para o município. Então nós teríamos aí 2 problemas solucionados. O primeiro, que esses carros irregulares seriam retirados do trânsito e teriam um pátio. E o segundo, a questão aí de motocicletas, de infratores, porque hoje se pega, mas não pode se fazer nada, né? Então, e ter o lugar aonde se colocar, além de ter-se uma receita. Então, até na reunião que teve com o prefeito, estava junto, o advogado, eles ficaram de estudar, o prefeito também gostou muito da ideia, e a gente solicita aí que seja, então, passado para nós como é que está esse processo, esse estudo. Senhor presidente, há uns 2 meses mais ou menos, o policial militar Paulo Barão, ele me procurou para falar a respeito da criação desse pátio. E a princípio o Horácio imaginava que esse pátio serviria apenas para o município de Álvares Machado. E nós tínhamos já numa viagem a São Paulo, que nós fizemos, em conversa com o Festo, nos orientou bastante a respeito disso. E o Horácio imaginava então que esse pátio ele serviria apenas para o município de Álvares Machado. Mas o policial militar Paulo Barão sugeriu que fossem feitos convênios com a prefeitura de Santos Expedito, com a prefeitura de Alfredo Marcondes e também com a CART, porque pelo que consta, o estacionamento já, o pátio, aliás, para a CART, é um pátio que já está se esgotando. Então todos os carros que fossem apreendidos também na rodovia Raposo Tavares poderiam vir a somar, e esses dos outros 2 municípios citados, a somar para o custeio desse pátio. Então também vejo isso como vantagem. Já tinha apresentado essa fala do policial Paulo Barão ao prefeito Horácio. É muito vantajoso, né? Requerimento 263, nós perguntamos a respeito da coleta de lixo no Chacras Cobral. Nessa reunião que nós tivemos com a presidente de bairro, ela também nos indagou, porque antes a coleta de lixo acontecia 2 vezes por semana, e hoje está acontecendo apenas uma vez. E o lixo está se acumulando, e se acumulando muito. Então, o nosso questionamento é se essa diminuição de 2 vezes por semana para uma, se isso é por tempo indeterminado ou por tempo determinado. E se for por um tempo determinado, quando é que voltará a ser 2 vezes por semana? E fazer o apelo ao prefeito que, se por um motivo ou outro se determinou que de 2 fosse feita apenas uma, para que se volte a 2 vezes por semana, porque tem prejudicado os moradores daquele bairro. Em relação ao requerimento 264, que fala a respeito de limpeza e substituição de iluminação na praça Conjunto Habitacional Rabi Cris, inclusive foi um pedido, uma indicação também do vereador Ariel. Nós fomos também procurados pelo Cláudio, morador, e numa noite ele pediu para que a gente fosse ver como é o local, muito escuro. Quem trabalha com segurança pública sabe que a questão da claridade, a questão da iluminação é questão de segurança. Inclusive ele mostrou para nós vários pontos até de
de lugares onde pessoas poderiam usar drogas, né? Então ele solicitou que fosse feita a manutenção nessa luminária para que se troque a iluminação e fique claro o local, assim como também a limpeza da área. Nós estivemos lá, há muitos lixos, né, sacos também com folhas, e a gente solicita que seja feita essa limpeza, assim como a substituição da iluminária, para que a gente possa levar essa resposta para os moradores que nos indagaram quando é que essa benfeitoria chegará à sua praça. Em relação ao requerimento 266, a respeito dos recursos financeiros, das muitas idas que nós fomos a São Paulo, inclusive todos os vereadores estavam junto com o Silvio Torres, o Ariel, na época presidente da Câmara, nós conquistamos 200 mil reais. Nós levamos vários projetos, não é, Ariel? Foram vários projetos de todos os conjuntos habitacionais, solicitando que fosse feito áreas de lazer em cada um desses conjuntos, com academia, com pista de caminhada, com quadra poliesportiva para as crianças, com um salão comunitário para que a comunidade dos conjuntos habitacionais tivesse uma área de lazer para fazer as suas festas, seu entretenimento. No entanto, o secretário Silvio Torres não liberou todos os pedidos, mas liberou 200 mil, que foi então decidido colocar no conjunto habitacional Mário Mauro, que é o conjunto habitacional que fica ali entre as casinhas e os predinhos, porque nesta área não há nenhuma benfeitoria para os moradores, que são muitos, né? Então a gente solicita ao nosso prefeito, bem porque foi anunciado aos moradores daquela área a conquista desses 200 mil e que seria destinado para eles uma área de lazer. Então nós gostaríamos de estar dando a resposta para eles, aqueles que têm nos questionado se essa área de lazer vai ou não chegar até eles, ou se esse recurso de 200 mil foi desviado para outro conjunto habitacional. Também o requerimento 267, que fala sobre, a gente indaga a respeito da ligação entre os conjuntos habitacionais, ali os predinhos e as casinhas, e o conjunto habitacional ali do Santa Eugênia. A gente sabe do transtorno que é aqueles que precisam ir e vir e se locomover entre um bairro e o outro. E eles têm também nos procurado perguntando quando é que vai ser amenizado esse sofrimento e se há alguma coisa, algum planejamento, né? Algum plano para ser tomado para que se possa aí estar agilizando. Nós também, na época, achamos que era no CDHU, né, o Ariel? Nós levamos um projeto de uma ponte, não é no CDHU, tem que passar pela CESP, antes tem que fazer um levantamento plano altimétrico para saber o quanto que chove. E a sugestão que o Nelson Bugalho, que é o presidente da CESP, nos deu era não fazer ponte, mas canalizar, colocar apenas um tubo, colocar o asfalto por cima, fazer como foi feito no Parque do Povo, mas apenas canalizar aquele local de passagem. Então é isso que nós queremos saber, se esse levantamento plano e altimétrico, porque quando nós saímos da prefeitura, esse levantamento já havia sido solicitado para ser feito, para o Ricardo da Casa da Agricultura, se esse levantamento foi feito, se já foi encaminhado para a CESP, para autorização dessa tubulação, e se também já entrou em contato com o proprietário daquela área, porque é uma área particular, pedindo a cessão para que se possa fazer então essa passagem de um bairro para o outro. Então, esses aí são as nossas indagações para que a gente possa estar levando para a comunidade as respostas que eles têm buscado em nós. Então, esse aí tem sido o nosso trabalho. Quero agradecer a todos os vereadores, de maneira especial ao Chiquinho e ao Pedrinho, que têm caminhado com a gente aí todos os dias, né, atendendo aí os pedidos da comunidade. Obrigada. Inscrito também o vereador José Aparecido Ramos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu tenho alguns pedidos aqui que foi feito pela população, né? Falaram assim: ô Zé, você não fala nada na Câmara, eu não preciso falar.
eu tenho que cumprir o que eu prometi na minha campanha política, certo? A satisfação que eu tenho que dar para a minha população. Eu fiz alguns pedidos para o prefeito e para outros trabalhadores da prefeitura, foram várias, e eu tenho aqui algumas que foi feita e realizada. Tem aqui a Praça do Correio, pedi para ser limpada, foi limpada e está sendo limpada diariamente. Pedido feito e cumprido. Foi também pedido para limpar a ponte lá do conjunto habitacional José Canduce. Fazia muito tempo que não limpava. Tanto é que parava a água lá, ficava uma poça d'água. Quando eu passava para entregar a carta, erguia as pernas para não molhar. Foi feita limpeza e feito também a limpeza nos canais onde a água desce para baixo. Pedido feito e realizado. A lâmpada na Engie Nagano, que fazia mais de 3 meses que estava queimada. Pedido feito e realizado. Uma placa na rua Ari Barroso, para que se não jogasse lixo, entulho. A placa está lá. Pedido feito e realizado. A correção lá no pontilhão, onde tinha aquele degrau. Pedido feito e realizado. Buraco na Campos Salles, que está me dando vergonha. Todo dia eu passava ali e via aquele buraco. Demorou vários dias. Perguntei para o Toninho Mesquita. O que ele me disse foi o seguinte: achavam que era Sabesp. Não era Sabesp, era serviço da prefeitura mesmo. O retorno, as pinturas das tartarugas e das guias, também pedi, foi realizado. Lâmpada queimada também, na Avenida dos Paulistas. E o cara falou que fazia muitos anos que não estava queimada. Pedido feito e realizado. Lâmpada também na Avenida dos Mineiros, próximo ao número 285. Muito tempo queimada. Pedido feito e realizado. Lâmpada queimada também lá no São Francisco, na igreja. Muito tempo queimada. Pedido feito e realizado. O tapa-buraco ali na região de Feijó com a Presidente Prudente. Feito pela terceirizada Sabesp. Pedi, estamparam o buraco. Buraco lá na estrada da Fazendinha. Aqui no início, aqui, fala que é Júlio Preste. No número 100, de uma cratera lá. Pedido feito, realizado. Agora tem uma solicitação aqui feita pelas mães de umas crianças do Mário Covas, que o ônibus, ao invés de parar perto do portão, ele para do lado de lá. Ainda não foi realizado, mas essa semana será realizado. O ônibus para da Band lá. O aluno passa em frente do ônibus, atravessa a rua, e o ônibus ainda é o mais velho da prefeitura, onde quando para fica o perigo. Quando eles não passam pela frente, passa por trás. E não custa o motorista dar a volta e parar de frente ao portão. Pedido feito, não foi realizado, mas breve vai ser realizado. É pequenas coisas, mas é significativa. Eu também pedi que tivesse um grande empenho na limpeza pública, que eu ando na cidade não via nem saco de lixo cheio. Vocês podem perceber que agora tem saco nas calçadas cheio. Quer dizer, eles estão limpando. Antes não tinha, era um saco aqui e outro lá. Agora, mesmo com a quantidade de folha caindo, eles estão catando. Também foi um pedido que eu fiz. Fiz um esclarecimento também ao Almir Brambila, produtor rural, sobre a nota fiscal e o GTA, a complicação que está sendo, né? A mocinha lá na Casa da Lavoura fica só 2 dias. Segundo a informação que eu tive, agora vai ser com um computador. Também esclareci para ele.
o tampa-buraco também, no cruzamento da Pedro Mazro, que estava horrível, com a Campos Sales. Todo dia eu passava ali também, aquele buraco ali. Que vergonha para mim que sou vereador ali, todo dia passando ali, não é mesmo? Também pedido feito e realizado. A limpeza na rua João Garcia, também pedido feito e realizado. Pedi também que passasse a patrola na rua Matadouro, pedido feito e realizado. Pedi também que passasse a patrola na rua do Jasmim, pedido feito e realizado. Pedi que tampasse um buraco na rua 7 de setembro, pedido feito e realizado. Pedi também que fosse tampado o buraco na rua Zequinha de Abreu, pedido feito e realizado. Pedi para os outros, não para mim. Portanto, aos meus eleitores que estão aí me cobrando, Zé, você não fala nada na Câmara. Cada vereador tem o seu jeito de agir. O meu jeito é esse, e sempre foi. Não estou aqui para se aparecer. Eu quero que o serviço que eles pedem nas ruas, que seja feito. Portanto, quero agradecer também ao pessoal da prefeitura, que tem me estendido o braço, para quando eu for lá, eles falam, Zé, a porta da prefeitura está aberta, não só para você, mas todos os vereadores. Quem ganha isso é a população. E eu estou de braços abertos também para atender mais pedidos. Esse pedido foi feito durante 90 dias, não foi feito assim, pedido hoje, feito amanhã. Isso foi no prazo de 90 dias, 3 meses que eu estou pedindo. E na medida do possível eles estão fazendo. Espero que continue fazendo cada vez mais. Assim que pegaram o jeito também dos pedidos dos vereadores. O pedido meu é simples, são pedidos simples. Tem pedidos mais agravantes aí, né? Vamos dizer assim, pedidos financeiros altos, construções grandes. E eu vou nos pequenos, porque foram os pequenos que me elegeram. Meu muito obrigado. Inscrito também o vereador Ariel Pontes. Mais uma vez, boa noite, senhora presidente, nobres secretários, primeiro secretário, senhor Chiquinho, Pedrinho do Coral, nobres pares, assembleia, ouvintes da Rádio Vida FM e internautas. Gostaria de registrar aqui brevemente, senhora presidente, uma visita que nós fizemos à cidade de Ourinhos, para conhecer a Câmara Municipal de lá, e também foi uma oportunidade na qual o deputado federal Cândido Vacareza, do PT, pôde receber o vice-prefeito, o senhor Claudemir Brambila. O nosso prefeito Horácio não pôde nos acompanhar nessa viagem, por motivo do falecimento da avó dele. E lá nós pudemos mais uma vez pedir o apoio desse deputado, que já se prontificou, é parceiro antigo da prefeitura, e se prontificou várias vezes a nos ajudar, nos auxiliar nas petições, nos pedidos e projetos ao poder federal, né? Ele mais uma vez ouviu os nossos pedidos em relação ao asfalto do Parque dos Pinheiros e do Jardim Panorama. Se comprometeu, vereador Carlos da Pizzaria, a intervir por nós junto aos órgãos competentes, a Secretaria de Acessibilidade Urbana, para promover esse convênio que deve ser assinado entre a prefeitura, né, e o governo federal. Então esperamos que isso possa se concretizar. É um sonho dos moradores dali. Tivemos lá numa reunião há poucos dias e mais uma vez foi pedido pelos moradores, né, que nós encontrássemos caminhos para asfaltar. Sobretudo os moradores do Jardim Panorama reclamaram lá na ocasião, né, Carlos, a respeito disso. Também eu gostaria de deixar aqui registrada a presença do deputado federal Devanir Ribeiro no último final de semana, né, até aproveitar o ensejo
para fazer o meu pedido de desculpas àqueles que estavam na festividade do folclore, porque por necessidade de estarmos recebendo o deputado, eu precisei me ausentar da festa, e foi uma oportunidade na qual apresentei algumas ideias a respeito do nosso município. Ainda não pude apresentar nenhum requerimento nessa data, mas já selei um acordo com a assessora do deputado, a senhora Tereza. Provavelmente ela me pediu pelo menos 2 dias, me chamou de chato quando eu falei das necessidades, lógico que brincando, do município, que já na data de hoje estaria enviando os pedidos, os requerimentos ao deputado, e se colocou à disposição, né, do nosso município para também auxiliar nesse projeto, nessa luta nossa pelo asfalto do Parque dos Pinheiros e Jardim Panorama. Também gostaria de deixar aqui claro e gravado que o nosso trabalho, essa casa, ele tem surtido muitos efeitos, né? Nós vemos o quanto isso traz benefício para a população. Na tarde de hoje eu recebi um representante da rede de energia Caiuá. Nós, enquanto estava aqui como presidente, me recordo, peço desculpas àqueles que talvez de repente tenham também feito, mas me recordo de falas do vereador Festo em relação a um pedido que eu fiz, né, de uma presença aqui nesta Casa de Leis de um funcionário da rede de energia Caiuá, para prestar esclarecimentos a respeito das constantes quedas de energia. Então esse funcionário, ele me fez uma visita hoje à tarde e pediu que numa próxima sessão eu faça um requerimento através dessa casa, pedindo, porque esse requerimento foi direto para Brasília, nós fizemos, né? Então ele nos atendeu, enviou respostas já a esse requerimento, e hoje veio fazer essa visita, me pedindo que dessa vez o requerimento seja feito diretamente à agência aqui em Presidente Prudente. E também em relação ao requerimento comentado pelo nobre vereador Festo, em relação à abertura, né, da Monsenhor Nakamura e outras ruas que foram pedidas, que hoje foi lida aqui uma resposta da AL, América Latina Logística. Também não me agradou a resposta. Acredito que nós devemos continuar brigando. O pedido não foi por passagem em nível. Na realidade, o que nós precisamos de uma autorização para que seja feita uma passagem. Depois da autorização da AL, é que nós vamos tentar viabilizar recursos para que seja construído esse acesso, principalmente ali para os moradores dos conjuntos habitacionais, dos predinhos, né? E então não me agradou de maneira nenhuma a resposta apresentada pela AL. Em relação às duas ruas indicadas para tapa-buracos, na realidade, eu gostaria de propor a essa casa que nós pensássemos, elaborássemos um projeto de lei, todos juntos, para que isso tenha mais força, para que a Sabesp ou as empresas terceirizadas sejam mais responsabilizadas ainda pelos buracos feitos no nosso município. Nós temos visto em momentos anteriores aí, o asfalto acaba de ser feito, o recap acaba de ser feito, vem lá uma empresa terceirizada da Sabesp, eu sei que para fazer um serviço para atender os nossos munícipes, mas deixa ali, né, um trabalho extremamente mal feito depois da realização dessa obra de melhoria de serviço. Então, que esse projeto de lei preveja aí algumas punições para a Sabesp, para as empresas terceirizadas deste grupo, né? E também, sem dúvida nenhuma, é necessário que a gente coloque aqui que a Sabesp é uma parceira e não vai certamente de maneira nenhuma se opor a esse projeto de lei, pelo contrário, vai procurar nos atender, mas que isso possa ser feito aqui. Uma outra ainda em relação à Sabesp, um outro comentário que eu gostaria de fazer, os moradores de áreas rurais, hoje especificamente uma aluna comentou que o avô possui lá uma propriedade rural e que o córrego do Macaco continua recebendo, né, despejo de esgoto, né?
Então, que também isso fosse cobrado da Sabesp. Eu tenho ciência de que algumas obras estão previstas ali para o lado do nosso Jardim da Paz, ali, Nossa Senhora da Paz, Jardim Santo Antônio e as chácaras lá. O FESP talvez poderia tornar mais claro esse projeto que eles têm ali, para que se possa fazer o tratamento adequado do esgoto, né? Do esgoto do nosso município. Muito obrigado. Uma parte até, Ariel, a questão da Sabesp é uma questão já antiga. Eu lembro que na gestão passada, assim que foi recapeado, principalmente a Campos Sales, que virou uma colcha de retalho novamente. Eles entraram em contato com a Sabesp, e eu me lembro que naquela época eles estavam entrando com uma ação para que ela fizesse o recapeamento novamente da Campos Sales. Porque se nós formos observar, eles vivem fazendo reparo, mas cede, ou fica fundo, ou vira um quebra-mola na horizontal, né? Então, até que você leve como líder do prefeito para o Horácio, para que ele olhe novamente esse processo. Não sei se ele ficou parado ou não, porque eu acredito que, da mesma maneira que nós temos obrigações, a Sabesp também tem que ter. Foi feito um recap e ela retalhou a Campos Sales inteirinha. Então, que seja feito novamente e deixe pelo menos parecido com o que estava. Se não legalmente, que entre judicialmente, que era o que tinha sido feito na gestão anterior, mas eu não sei em que pé que ficou essa situação. Exato. O problema fundamental ali é que a qualidade do produto usado por eles para tapar o local onde se abriram os buracos para fazer as benfeitorias, eles não têm a mesma qualidade. Esse produto não tem a mesma qualidade que o material usado para fazer o recap das ruas. Muito obrigado. Também inscrito o vereador Pedrinho do Coral. Senhora Presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, Assembleia presente, a todos os telespectadores via internet da Foto Bruna, senhores ouvintes da Via Rádio FM 104,9, boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, por todos nós aqui, por todos os vereadores, por essa casa, pelo nosso município, pelo nosso prefeito. Nós estamos aqui para batalhar, lutar pelo bem comum do nosso povo. É o povo que ganha, a cidade que ganha. Esse é o objetivo de cada um de nós todos aqui. Esse é o coração nosso, para trabalhar para o bem comum do município, para o bem comum do povo. Quero também parabenizar os diretores, os coordenadores, os professores, pelo evento do folclore, especialmente pelas crianças, pelos pais, pela paciência das crianças, ficar ali dentro do ginásio de esporte, aguardando o seu momento para fazer sua dança. Foi muito importante, muito bonito para as crianças, Meu muito obrigado aos professores, os pais, os coordenadores, as professoras. Quero agradecer também ao senhor prefeito, Horácio, pelo tampas buracos de algumas ruas da cidade, foram várias, E a gente está aguardando também o senhor prefeito que venha tampar o buraco lá do Jardim Bela Vista também, da rua Chavantes, que está cortando, já cortou, já está na terra vermelha a rua Chavantes, Eles têm cobrado constantemente nós vereadores, e a gente gostaria que o senhor prefeito desse uma atenção, aqueles moradores lá também, Pela rua Tupinambás também, que já foi a partir do dia 14, antes a gente fez várias visitas lá. Tive 3 vezes lá junto com os vereadores, Chiquinho, a França, E o seu prefeito, falei com ele no gabinete dele, um dia desse, ele me prometeu, me convidou para ir até no local, mas como eu estava com outra reunião, não deu para mim até lá. Ele esteve lá, ligou para mim, me prometeu que ia agilizar o serviço lá, Ligou para mim, eu estava aqui na Câmara, Falei, senhor prefeito, muito obrigado, Falou, estou aqui com a equipe, com o Mauro Cadete também, os funcionários, para a gente agilizar. Então a gente está aguardando. Pode ser que ele está na programação dele com vários compromissos que a gente sabe que é difícil para o prefeito, E quem faz é o prefeito. Os vereadores estão aqui simplesmente para fiscalizar, fazer legislação,
né? E levar os pontos críticos da nossa população, né? É o povo que pede, o vereador daqui para atender a demanda, né? Então eu agradeço o prefeito, né, de coração, que a gente está aqui unido para trabalhar junto, não para a gente pessoalmente, interesse pessoal da gente. Eu não tenho um pingo de interesse para a minha pessoa, eu tenho interesse para o bem comum do povo, para o nosso município crescer, andar para frente, né? Porque a cidade de nós precisa melhorar, né? Precisa ter um cartão postal, né? Principalmente no centro, né? A gente precisa agilizar muito, principalmente podas de árvores que estão muito horríveis, né? O povo tem reclamado muito comigo. Eu falei, a gente vai ver com o seu prefeito se ele pode contratar uma empresa terceirizada, fazer uma melhoria, né? Nas ruas principais da cidade, né? Então a gente está aguardando o seu prefeito também, né? Essa gentileza, né? Quero fazer a colocação também sobre a indicação de hoje, número 379, da escola EMF de Álvares Machado, que é o Grupão. Essas árvores estão sendo muito prejudicial, o prédio do próprio Grupão, as residências, o muro, e está correndo risco de cair em cima das crianças, né? Um risco muito de acidente, né? E essas árvores era para ter tido podada em outra gestão anterior, com o nosso grande amigo querido Branco, que estava nas frentes para ser agilizada essa parte. Eu sei que o meio ambiente hoje, nós não concordamos com corte de árvore, né, que é prejudicial ao nosso meio ambiente. Só que o prefeito pode entrar em contato com o meio ambiente, com a Casa da Agricultura, fazer um projeto e fazer um novo replantio, um novo reflorestamento, né? A gente precisa também pensar na melhoria, no reflorestamento, no meio ambiente da nossa cidade, né? Eu também quero deixar esclarecido, senhora presidente, a respeito também do requerimento que eu fiz hoje, o requerimento número 345. Esse requerimento, peço a gentileza do senhor prefeito que faça um ofício junto à CART, que essa sinalização é muito importante na rodovia José Molina, que esta pista faça um estudo, assim, visando um sonorizador no solo, né? E com as placas também de velocidade dentro conforme lei, né? Porque ali é um risco muito grande, é uma pista sinuosa que entra ali para a estrada municipal Alfredo Santana, né? Que entra para o pesqueiro do Danta, né? Que seria um alerta muito grande que não venha ocorrer acidente ali, que ali é um risco muito violento. A gente passa ali, a gente vê a dificuldade que tem para você entrar ali, e uma hora pode acontecer acidente, né? Então a gente está pedindo que melhore essa sinalização ali. E eu também vou entrar em contato com o encarregado ali do Campus 3, né? Do Campus 3, do professor Agripino, porque tem umas árvores plantadas ali no alambrado, em volta do alambrado, que chama Primavera. As ramas está ultrapassando o alambrado e tampando a visão dos condutores na hora que faz a curva ali. Você passa ali, você não enxerga lá na frente, por causa dos ramos que estão muito grandes. Eu estive falando com os trabalhadores que estavam lá, o jardineiro que estava roçando, o canteiro lá, falei com eles, e eu vou pedir a gentileza que esse encarregado venha podar também, que está adentrando a pista também, tirando a visão dos seus motoristas, tá? E por hoje eu agradeço a todos aqui presentes, e meu muito obrigado. Inscrito também o vereador Nelson do Roque. Senhora presidente, senhores membros da mesa, senhores vereadores, internautas e ouvintes da Rádio FM. Rádio Vida FM, né? Também, senhor pastor José Carlos Calixto e família, a todos que aqui estão nos visitando, senhora Tuti, senhor Gilmar, foto Bruna, senhor Cauê, fotógrafos, senhor Paulinho, Ioquil, doutor Júlio, doutora Márcia, entre outros. E o pai e a mãe do senhor presidente, senhor vereador, Ariel Pontes, que é a senhora senhor José Carlos e a senhora Dirce, né? E também o marido da nossa
presidente dessa casa, e entre outras, também a esposa do Chiquinho, a outra senhora que está ali, todos. Também o presidente do sindicato, o senhor Toninho Romero, enfim, a todos que aqui estão. Eu fiz aqui uns requerimentos, mas por enquanto é só, vai vir nas outras sessões, porque é bastante, então terá que ser uns 2 cada sessão, né? Hoje eu estive no velório e lá fui cobrado várias vezes, não sei se o vereador estava lá, quase que pegou também as cobranças que tinham feito já há tempos e que eu também já fiz requerimento e veio ter que fazer de novo. E são tudo coisinhas pequenas e que é de muita relevância. Aqui, atrás da Santa Casa, ao lado do... onde tira sangue, como chama? Laboratório. Então as pessoas chegam 5, 6 horas da manhã e ali só abre 7 horas para entrar. E as pessoas que lá vão são pessoas doentes, idosos, crianças que vão quando está doente para tirar sangue e outros materiais. E eles pedem demais que façam bancos e, se possível, tornam também todo para que não tome chuva, nos dias de chuvas. Então já foi feito, eu acho que é uma coisa que vai pouco dinheiro. Teve uma vez um dos prefeitos que passou por Machado, acho que foi o Castilho, ele fez uma parceria com os vereadores e moradores, principalmente os comerciantes. E até hoje ainda tem alguns bancos aqui na Santa Casa, acho que ainda tem no Festa. Teve um meu que andou quebrando, jogaram fora. É só o meu que quebrou naquele tempo, de ninguém mais. Acho que quebraram por querer, do Festa até hoje. Aí... o Festa é queridinho dos homens lá. Aí então eu sugeria ao prefeito que fizesse isso aí novamente, né? Não vai muitos bancos, não vai muito lugar desse tipo, e aí vamos fazer uma parceria, nós ajudamos e vamos contornar. Uma pessoa lá falou: Nelson, eu estou pedindo pela 2ª, 3ª vez para você. Eu falei: meu filho, eu também estou pedindo, só que eu não sou prefeito, só se a gente pegar e fazer com o dinheiro da gente e pronto. Então, se demorar muito e o prefeito autorizar, pelo menos aquele banco eu faço, porque é uma coisa que vai ficar barato e vai ajudar em muito. Outra coisa também, lá no bairro São Geraldo, a presidente dessa casa, o Chiquinho, tem andado muito por lá, aquela estrada que vai até o Baldo Brambila diz que está largada há muito tempo, nunca mais passou trator. Inclusive esses dias, o carrinho da prefeitura diz que ficou lá, encalhou lá, precisou de alguém puxar o trator lá. Então eles pedem encarecidamente para o prefeito para mandar arrumar aquela estrada, que eles são pequenos produtores e como é que é? Coisa de verduras, e não pode passar de um dia para o outro, tem que trazer mesmo, né? Colheu, tem que trazer. Então eles pedem encarecidamente que atenda a eles, e é um serviço muito pequeno, só passar patrol, uma extensão de aproximadamente 3 quilômetros. A outra coisa é uma iluminação lá no Parque dos Pinheiros, Panorama, aqui do Chiquinho, como é que chama aí, o Carlos da Pizzaria também, ele sabe disso. Então lá a iluminação, não se sabe se é a iluminação que é fraca ou é as árvores que é muito antiga, muito grande e está não deixando a iluminação chegar. Então tem aula lá que vai até às 10 da noite e os professores e alunos estão com medo de sair nesse horário. Aí tem que entrar o Festa para dar uma força lá, né? A Policarpo tem que passar lá também, dar uma força nesses horários para eles lá, coitado, né? Enquanto que a prefeitura toma essas providências de ver se é as lâmpadas que são fracas, não existe lâmpadas, ou é as árvores que estão trabalhando. Então fica lá na Mário Covas e também naquela nome da minha irmã lá, né? O Festa que homenageou Mercedes Sanches de Amafoco, a escola com esse nome lá. Essas 2 escolas que estão com esse problema, o vereador aqui, Carlos da Pizzaria, sabe disso. A outra coisa também, a nova vereadora acabou de ler aqui, presidente dessa casa, aquela estrada, nova estrada e ponte que pedem para sair ali nos predinhos. Então hoje ainda uma pessoa me encontrou
e disse: quando será que vai sair? Eu falei: não tem jeito de eu saber. Então, se tinha jeito, né, do prefeito fazer improvisadamente, colocar tubos e fazer ali uma rua, né, nem que for de terra mesmo, para sair, porque diz que tem muita gente que quer sair por ali, cortava um trecho muito grande, né? Mas a Vossa Excelência já fez o requerimento, então vamos aguardar a resposta, né? Então estamos aqui só aumentando um pouquinho a iluminação, já foi falado. É uma ponte também que acho que é desde o seu tempo, não sei se pediram naquele tempo ou não, como ficou de prefeita interina, ali indo para o Ouro Verde, do seu Manuel Caravalhal Sanches e do Antônio Cisa. Não se lembra, né? Então ele não falou se é coisa nova ou não. É uma ponte curta e o pessoal lá já deu o material, que é os calipos, né? Então só está faltando a mão de obra. E eles também mexem só com verdura e estão com medo danado de ficar sem estrada. Então tudo isso que eu estou falando aqui, então vou passar para o Paulinho, e o Paulo vai fazer para nós, se Deus quiser, nas próximas sessões, esses requerimentos aqui. Outra coisa também, eu tive esses dias visitando ali a IKEA da parte do Festa, visitando ali como é que chama? Trabalho da estação aos sábados ali, é feita a feirinha, né? E estava lá um monte de folhas e entulhos, aquela coisa toda. Então eles pedem que a prefeitura coloque lá uma caçamba, para que quando termina a feira, eles jogam dentro. Mas quando eles chegam lá, já está lá. Não é eles que produzem a sujeira, está lá já. E ali, senhor Festo, vereador também, ali nós temos que lutar esses 4 anos, agora 3 que está faltando, né? Para ver se a prefeitura faz a calçada, porque aquilo ali, quero crer eu, que é da prefeitura, né? Porque se é 15 metros só da FEPASA, então não chega até ali, a FEPASA não chega até ali, tem muito mais de 15 metros. Não chegando até ali, eu quero crer que é da prefeitura. Então, como a prefeitura está aí mandando cartinhas e tal, para que todo mundo faça, e está certo, eu acho que ela também tem que fazer, né? Então, é uma extensão até meia comprida, e o pessoal da feira me pediu encarecidamente para que faça esse requerimento e que nós batalhe para ver se faz isso aí, porque eu tive lá na feirinha, dá até dó, viu? Não dá nem para ficar. É irregularidade. Se passasse pelo menos a máquina para fazer o tipo da calçada, né, que ficasse plano, mas é uma irregularidade danada, é uma pedra, é uma pissarra, é uma coisa que, então é coisas que, se quiser, dá para fazer muito fácil um início de deixar aquele pessoal contente. E por hoje é muito obrigado. É só. Também quero parabenizá-lo, Nelson do Roque, pelo seu trabalho. A gente tem andado junto também, principalmente aí na zona rural. Deus abençoe a sua vida e o seu empenho pelo nosso povo. Também inscrito o vereador Festo José Silvério. Senhora Presidente, novos pares, Assembleia presente, meu amigo de infância, Antônio Carmo Romero, presidente do sindicato, parabéns por estar na frente desses nossos funcionários aí, exercendo sua função com dignidade, né? Nosso homenageado de hoje, Carlos, grande, hein? Quantas bolas você já furou nesse pé bendito aí, né? Carlinho Canecão, já representou o Machado inúmeras vezes, né? E hoje ele representa de uma forma diferente, né? Um homem de Deus, abençoado. Isso. Nossos ouvintes internautas, os amigos ouvintes da Rede Vida, que Deus abençoe a todos. Apesar do horário, eu quero ser um pouco rápido, eu nem ia usar, mas pelo fator de ter citado meu nome algumas vezes, eu vou até deixar algumas coisas para estar colocando na próxima sessão. Só queria deixar assim, eu achei muito lindo, muito rico,
quando o professor Ariel colocou quando você fez na sua fala a princípio, da moção aos nossos professores, aos nossos educadores. Gostaria mais uma vez, senhora presidente, em nome da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, lhe agradecer o espaço que a senhora deu, né, aos nossos vereadores, ao prefeito Horácio que esteve aqui presente. Olha, o Foto Bruna, TV Foto Bruna, o tanto de gente, muitas pessoas, inclusive dentro da Secretaria da Segurança Pública, assistiram, né, depois que foi realmente comunicado tudo, a brilhante sessão que essa casa executou na posse do nosso novo delegado, né, Dr. Pablo Rodrigo França, na sessão anterior, e que seja assim, esse espaço também aos professores. Eu até sugeri aqui, eu daria uma ideia, né, que como o senhor foi bastante claro, né, vamos pensar junto. Nós temos aí, quando na municipalização, o Romero ainda era até professor na época, quando da municipalização dos professores no nosso município, nós tínhamos aí, acho que de 20 a 25 professores da rede, né, do quadro do Estado, e esses professores aposentaram, e esses professores, hoje se tiver um ou dois só. Eles sofreram na época uma situação bastante, né? Tiveram que ir fora, porque a sua, como chama ali, sua sede eles estavam colocados e de repente foram transferidos, né? E depois conseguiram voltar dentro da municipalização, mas muitos até recentemente ainda estão, que ela aposentou agora, que é muito companheira a Maria Odete mesmo, estava com a sede em São Paulo, tinha que ir 2, 3 vezes em São Paulo para legalizar sua documentação pessoal. Eu daria até essa opção a momento, a princípio, porque nós já, como disse, inúmeras foram as pessoas aqui homenageadas, Dia Internacional da Mulher, Dia dos Pais, né? E esse dia fizemos essa homenagem da Secretaria da Segurança, e que pensássemos aí nesse pessoal que exerceu, que batalhou, né, dentro da rede do Estado, né, uma opção. Eu só queria deixar aqui bem claro, Nelson, diante de várias colocações aí que foi feita, né, da Sabesp mesmo, vamos deixar para a próxima, e assim também como um pedido do nosso colega aí sobre o cemitério, nós vamos depois estar fazendo aí alguma documentação. Eu vou estar trazendo na próxima sessão, porque acabamos tendo aqui, dentro de uma resposta que não satisfaz mesmo a nós e nem muito menos aos nossos munícipes, a questão da ALL, os trilhos da linha, né, que nós temos que ficar passando por cima deles, não podemos melhorar nossas condições de trânsito da nossa população. Isso aí ocorreu quando praticamente a cidade foi fundada. Então tínhamos poucos moradores, né? Quantos bairros vieram após isso? Inúmeros os bairros, né? O município cresceu, a cidade desenvolveu, cresceu e vai crescer mais ainda, que loteamentos futuros estão vindouros aí. Então tínhamos aí 2 passagens. Hoje necessitamos sim de inúmeras passagens, né, Chiquinho? Atender o nosso povo, né? Pedrinho também está lá do outro lado, nós somos criados no Bela Vista, né? Sempre atravessamos a linha, né? Eu continuo, né? Continuamos até hoje, né? Graças a Deus, com todo respeito Mas eu vou tratar dizendo o mapa, eu tenho um mapa oficial dado ao trabalho que eu sempre desenvolvi aí, tive muitos problemas com essas empresas por causa do uso do capião, que até hoje ainda temos problemas quando pego entramos com algum projeto, com algum título para exercer a documentação, a escritura da pessoa requerente, que margeia com essa empresa, temos problemas, justamente naquilo que o senhor disse, a metragem. Então eu já posso até afirmar para o senhor, aquele espaço onde está a feira, ali o mapa dela diz 33 metros, ali já não é 15. Tem vários lugares que são diferentes, dado a um mapa deles antigo. Ali eles justificam pelo fator de ser um espaço reservado para uma futura carga, descarga deles, alguma coisa assim.
Então, aquele espaço onde nós fizemos um campo, que eles até me denunciaram por invasão de propriedade, por aquele campo, né? Mas Deus é superior a todos nós, né? E depois a gente fará. Eu gostei muito quando você falou da situação, né? Só fechando, deixa eu só fechar aqui, Deus. Senão quando você falou da importância dos veículos abandonados, é questão de segurança pública, né? Onde colocarmos realmente esses carros apreendidos. Eu parabenizo mais uma vez, porque já fiz isso no passado, ao nosso vereador Mauro Cadete. Ele apresentou um projeto aqui, que seria importante até, senhora presidente, um dia nós revermos o número de projetos que nós apresentamos, né? Principalmente a senhora e eu, fomos o que mais apresentamos na gestão dos 4 anos passados, e que não estão sendo praticados, que não estão sendo executados, que são leis que nós criamos, e corremos o risco de fazermos mais alguns e não ser, né? Nós poderíamos até fazer uma comissão de rever os projetos que estão engavetados, que não estão sendo trabalhados em cima. Que todos esses projetos foi feito com o apoio do nosso jurídico, com o apoio do nosso diretor, né? Paulo Vilava, o Euquil. Houve um estudo, houve um trabalho em cima disso. E esse projeto foi muito rico, esse projeto do Mauro Cadete, porque envolveu-se a autoridade, né, do Dr. Luiz Carlos, que foi também homenageado aqui na sessão passada, ele e mais algumas pessoas lá, que deram muita opinião, mas ficou justamente parado aí, né? E a gente poderia pegar esse projeto até para dar uma olhada novamente, é muito bom, né? Bom, eu disse que eu ia parar, né? Tem mais coisa. Eu agradeço a atenção de todos, que Deus abençoe. Só... Nelson, meu amigo Nelson, desculpa. Ele quebrou seu banco. Não, nós tivemos um problema até, uma pessoa entrando com recentemente, eles vêm engenheiro lá fazer. Inclusive, para o outro. É isso mesmo. Mas quando a gente vai ver o lado técnico jurídico, é difícil para lidar com essa empresa. Eles vêm, o engenheiro faz tudo e entram na justiça. Eles são eu ia parar, mas o senhor fez uma colocação bastante clara. Esse dia o prefeito Horácio esteve lá com a gente, era do conhecimento da senhora também, que já esteve lá naquela oportunidade, né? Já havíamos conversado isso quando a senhora exercia a função, né, de executivo. Andou lá, né? Assim que analisando, levou os engenheiros, quando já iniciou aquela abertura ali da rua 15 de novembro, só ali já começa dando problema, já todo mundo fica, né? A empresa vai deixar ou não vai deixar? Está iniciando, se Deus quiser, ali vai ser um trabalho muito rico, e ele pretende abrir uma avenida ali onde é a feira, né? Abençoada essa feira, que eu criei essa feira, eu tive um apoio muito grande na época do Luiz Gonçalves, Luiz Gonçalves, quando nós criamos a feira do produtor rural. O prefeito Horácio andou lá, ele pretende não apenas fazer aquela abertura, ele tem um sonho de fazer uma avenida ali, deixando aquelas árvores ali no meio, que eu agradeço muito ao meu sogro, Félix Aranda, que plantamos junto aquelas árvores há 20 anos atrás, e até sair lá na frente, visando aquela perimetral, essa via de acesso que vem a solucionar, a resolver, a escoar melhor o trânsito da nossa cidade. Que isso foi promessa de campanha dos dois lados, em várias eleições, né? Que sair. Então ele esteve lá pessoalmente, esses dias andamos lá, ele desceu lá embaixo, onde tem aquela ponte caída, no final da Santo Anastácio, final da Presidente Venceslau, que sai lá rumo ao SESI, né? Que vai atender, nossa, seria uma bênção, sonho de nós machadenses, né? Porque vai desafogar o trânsito, vai facilitar para muita gente que isso ocorre. Então ali aí o menino lá,
que a senhora trabalhou muito com ele, o Caio, né? Ele falou, nós temos um espaço, então aí eu vou responder seu questionamento. Realmente esse espaço aí tem que ser observado, não se sabe se dá ou não dá esses 33 metros, então vamos procurar medir realmente. Obrigado. Não havendo mais inscrito na explicação pessoal, nós convidamos o senhor Antônio do Carmo Romero na tribuna livre para falar sobre a criação da CIPA, contratação de técnico de trabalho e auxílio à alimentação dos servidores da Prefeitura. E logo após, então, nós estaremos entregando a medalha Kiyoshi Takizawa ao nosso querido pastor José Carlos Calisto. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, plateia, os ouvintes da Rádio Vida, os internautas da TV Foto Bruna. Nós vamos ser breves aqui. Primeiramente, nós já tivemos contato com o vereador Francisco, passei até a documentação da CIPA. Eu queria pedir o apoio de todos os vereadores, sem exceção de nenhum, porque são todos meus amigos, né? Os mais jovens, os companheiros de infância, enfim. Nós sabemos, senhor vereador, todos os vereadores, que vocês acompanham as situações de certos veículos da prefeitura, falta equipamentos em alguns setores, como cemitério, pessoal que trabalha em pontes, serviços perigosos. Então a criação da CIPA é obrigatória por lei, vocês são vereadores, vocês sabem muito bem disso. E o prefeito também se dispôs a criar a CIPA, só que nós estamos querendo acelerar, porque não dá mais para trabalhar com certos veículos. Aquele caminhão que cata reciclagem é uma vergonha, perigoso morrer gente aí, nós precisamos preservar vidas. Todos os vereadores, eu queria que vocês se empenhassem para nós criarmos a CIPA. Toda empresa pública ou privada, acima de 50 funcionários, ela tem que ter esse conselho interno de prevenção a acidente. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto, para terminar, que o horário já está bem avançado, né? O decreto, vamos ver o número do decreto aqui, sem óculos, velho, não enxerga, né? Decreto 2470/13, de 27 de fevereiro, foi alterado pela então prefeita interina França. E nós temos recebido diariamente no nosso sindicato reivindicações de funcionários que vem reclamando. Sumiu a voz aqui. Reclamando que uma mãe de família vai levar o filho ao médico, perde o ticket. O ticket é R$250. Nós já sabemos a miséria que a maioria dos nossos funcionários ganha na prefeitura. Se perde um ticket, R$250, coitada, aquele mês ela está. Nós não queremos, porque nós enquanto sindicalistas, toda a diretoria do sindicato, nós nos reunimos. Nós estamos vendo esse decreto como uma punição, não como benefício. Já eu passei um documento para todos os vereadores, inclusive desde a criação do primeiro decreto da lei, depois a alteração através do decreto, a segunda alteração foi feita pela prefeita então Francis, que melhorou bastante, e nós precisamos melhorar mais esse decreto. E eu queria que vocês estudassem esse documento. Aí parece que está no inciso 5, parágrafo 8 dessa lei, desse decreto, aliás. Vocês olham aí, vocês procuram ver que vocês não estão ajudando o nosso sindicato, não. Vocês estão ajudando os nossos 760 e poucos funcionários da prefeitura. Vejam isso com carinho. Muito obrigado a todos. Boa noite. E até, Romero, a gente se coloca à disposição, né? Quando eu estive como interina, uma das primeiras coisas que a gente fez foi alterar. Porque antes, se uma mãe ficasse com o filho internado, ela perdia. Hoje já não se perde, né? Assim como também doenças infecto-contagiosas, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar muito. Então, em nome de todos os vereadores, eu digo que o senhor pode contar com essa Casa de Lei, porque essa Casa de Lei é sempre do lado do povo. Queria agradecer também em nome da diretoria do sindicato, que enquanto você ficou prefeita lá, esse decreto melhorou muito, inclusive no valor. Pessoas que estavam afastadas há 3, 4 anos voltaram a receber o ticket. Eles agradecem intensamente. Nós agradecemos em nome de todos os sindicalizados da nossa prefeitura. Quero convidar a todos os vereadores. Vai lá o Zé, o Ariel, estava lá de vez em quando, agora sumiu, acho que muito trabalho, né, professor?
Mas vai lá, o meu amigo Carlos, todos, o Pedrinho vai de vez em quando, o Francisco é nosso amigo, também está sempre lá tomando café, a França foi algumas vezes, o Festo que não foi, chamei ele já algumas vezes, até para o evento não foi, o Nelson também foi uma vez, todos vocês, o Zé, todos, vão lá tomar um café com a gente, para a gente trocar ideias, a gente poder ser parceiros. Muito obrigado. E eu quero parabenizar o senhor Romero, o senhor, em nome de a todos os funcionários, porque o que nós temos percebido no senhor nesses 8 meses é uma garra e uma vontade muito grande de melhorar a vida dos servidores. O senhor está de parabéns pela sua atuação e pelo seu trabalho. Nós temos procurado aprender, né? Eu nunca fui sindicalista, eu era um professor, trabalhei na prefeitura, agora eu tenho ido em congresso, estou indo novamente agora, meados de setembro, para Praia Grande, onde que a gente vai aprendendo, e só aprendendo que a gente consegue fazer alguma coisa pelos outros, né? Que graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a gente nem precisava estar mais fazendo isso, já está meio velho, cansado, mas a vontade, minha mãe passou uma missão para mim, você não pode pensar só em você, você tem que pensar nas pessoas menos favorecidas também, e nós com os companheiros, hoje eu fiquei tão feliz, só para terminar, gente, já está tarde pra caramba, hoje o funcionário falou, é verdade que o sindicato tem uma casa na represa de Martinópolis? No acaso não é do sindicato, mas é dos parceiros nossos, da federação. Eu duvido. Marca para mim para sábado. Liguei para a menina lá que é responsável, marquei, falei, está confirmado, pode pegar a chave sábado. Nossa, ele veio me abraçar, ela tão alegre, ele ficou que não acreditou. Isso é bom. E a gente colocamos uma mesinha de sinuca lá para o pessoal brincar, pebolim, e a gente está lutando por outras coisas. Muito obrigado. Solicito ao vereador Chiquinho para que faça a leitura do currículo do nosso homenageado, o senhor pastor José Carlos Carlisto. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, segundo secretário, novos vereadores, a família do homenageado José Carlos e aos demais. Senhor presidente, senhores vereadores, ilustres convidados, senhores e senhoras, quero nesta oportunidade expor os motivos pelos quais apresentei a proposta para oferecer a presente homenagem ao pastor José Carlos Carlisto, ao qual chamamos carinhosamente professor Carlinhos. O professor Carlinhos foi jogador de futebol profissional, representou dignamente Álvares Machado pelos campos de nosso estado e nosso país. Hoje transmite seus conhecimentos técnicos às nossas crianças e jovens, como também os conhecimentos adquiridos na faculdade da vida. É um líder, é um exemplo de homem e de um cidadão. Não é só um cidadão, líder, mas sim um líder espiritual, um pastor de ovelhas que agrega seu rebanho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse trabalho social e educativo não tem valor que pague. Formar cidadãos é o trabalho mais árduo que se pode ter. O bem e o mal existem. O professor Carlinhos defende a bandeira do bem. Ele constrói cidadãos e não edifícios. Ele edifica caráter e não prédios. Nada mais justo e coerente que a Câmara Municipal, representante legítima e mais ampla da população, conceda esta homenagem. Queremos nos colocar à sua disposição em tudo aquilo que possa vir em favor de nossa cidade. Queremos enaltecer seu trabalho, seu esforço e dedicação. Obrigado, caros vereadores, que aprovaram o ato que concedeu esta merecida homenagem. Peço desculpas por qualquer falha nesse meu pronunciamento e agradeço a todos e desejo boa noite, deixando uma mensagem para que todos possam refletir. Deus tem um plano na vida de cada um de nós e não adianta queremos apressar ou retardar as coisas, pois tudo acontecerá no seu devido tempo. Esse tempo é o tempo dele e não o nosso. Boa noite.
Convido o homenageado, pastor José Carlos Calixto, para que faça uso da palavra. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e depois essas pessoas que estão aqui esta noite, amigos, presidente, Chiquinho. Eu agradeço muito a Deus por esse momento. Estou muito feliz, estou honrado por Deus me conceder esse momento. Só Deus sabe o que eu paguei, o que eu fiz para chegar até esse momento. Eu e Deus, nós sabemos, a minha família sabe o que nós enfrentamos para chegar nesse momento. Então eu vejo esta noite toda a honra e toda a glória eu ofereço a Deus. Amém. Como educador, eu procuro fazer o melhor. Como educador, como professor, eu prefiro formar cidadão, trabalhando com honestidade, me envolvendo com as famílias. Hoje eu ando na rua e encontro com meninos pequenos que eu dei aula para o pai. Então, quer dizer, foi formados cidadãos. E eu tive uma escolha muito grande na minha vida, uma opção que eu tive. Deus me deu essa graça, me deu uma oportunidade, disse: ó, chegou o seu momento de você deixar as coisas do mundo e viver, fazer primeiramente a minha vontade. E eu decidi há 13 anos atrás viver e fazer a vontade de Deus. Eu estive uma enfermidade muito forte, o Festo sabe, as pessoas sabem, e ali houve uma decisão na minha vida em servir a Deus. Então eu me pego muito naquele versículo da Bíblia que um doutor da lei chega até Jesus e disse assim para Jesus: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino do céu? O que é que eu tenho que fazer para viver bem com a sociedade, Senhor? Jesus olha para ele e disse: eu vou simplificar os 10 mandamentos para você, meu querido. O primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma e com toda a tua força. E o segundo: ama o próximo como a ti mesmo. Desses dois, mantém todos os 10 mandamentos. E é o que eu procuro fazer. Eu coloco Deus acima de todas as coisas que eu estou fazendo. Eu coloco Deus acima do meu trabalho, acima da minha vida. A minha vida hoje é direcionada por Deus. Hoje eu sou uma pessoa feliz, completa, familiar. Meus familiares estão presentes, porque eu entreguei minha vida para Deus. Primeiramente eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu disse: Senhor, agora governa a minha vida, dirige a minha vida. Porque aquele que coloca Deus em primeiro plano, aquele que coloca Deus em primeiro lugar na vida, há mudança e transformação. Eu estava ali meditando e pensando, disse: uma oportunidade que eu tenho é única. Tem ouvintes ouvindo a gente esta noite da Rádio FM, não é isso? Vida, tem internauta. Eu digo para você, quem está falando aqui é que Deus escolheu a pastor, selecionou a pastor, o homem que Deus mudou a vida. Mas para Deus mudar a minha vida, primeiramente eu coloquei Deus de prioridade na minha vida. Coloquei Deus como prioridade na minha vida e houve uma transformação muito grande. Hoje as portas estão abertas. Hoje eu vou evangelizar. Eu amo evangelizar. Eu amo pregar o evangelho, porque eu amo trabalhar na obra do Senhor. Este é o primeiro plano na minha vida. O segundo plano na minha vida é amar o próximo como a ti mesmo. E quando eu chego aqui neste plenário, neste lugar, eu vejo amigos, amigas, vejo pessoas que me abraçam, pessoas que me amam. Eu vejo pessoas que eu posso falar com todo o meu coração. Eu amo cada um aqui nesse plenário. E você que está em casa, e você que nos ouve, que nos enxerga agora, como segundo mandamento de Deus na tua vida, ame o próximo como a ti mesmo. Entregue a tua vida para Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Tem uma parábola que eu guardo muito no meu coração. Tem uma parábola que diz assim, que descia um homem de Jerusalém a Jericó. Os salteadores, os bandidos pegaram e bateram muito nele. Ele ficou como morto na estrada. Aí a Bíblia diz que veio um levita, um homem da casa de Deus, passou por esse homem de passada larga e não olhou. Veio um sacerdote da casa de Deus, passou por esse homem e também não ajudou. E veio um bom samaritano, que não era da casa de Deus, não tinha entendimento na palavra de Deus. Esse bom samaritano pegou este homem no colo, levou até o estaleiro e disse para o médico: olha, cuida dele, eu vou até um local que eu tenho que ir, depois eu vou voltar, o que gastar eu venho, repasse e pago para você.
Que eu e você, nós sejamos como esse bom samaritano. Que nós olhamos para o irmão como olhamos para dentro do nosso coração. Que nós aprendemos a olhar para o outro assim como estamos olhando para dentro de nós. Só assim nós teremos um machado melhor. Só assim nós teremos uma cidade melhor. Só assim vai ter paz em Álvares Machado. A partir do momento que eu conseguir andar na rua, encarar o irmão, olhar no coração dele, assim como eu estou olhando para mim mesmo, eu tenho certeza que a nossa cidade vai mudar. O amor da cidade vai mudar. E uma sociedade, ela se constrói com amor. Uma sociedade, ela se constrói que toda vez que nós fazemos uma obra de coração. Teve um exemplo aqui do nosso irmão que ele disse: olha, eu não ganho nada, não por nada, mas eu amo o que eu faço. Deus quer unicamente de mim e de você que nós amamos o nosso irmão. Ama teu irmão como a ti mesmo. Dedica a tua vida a teu irmão como se estivesse dedicando a tua vida. É a fórmula que nós temos de agradar a Deus e fazermos uma cidade melhor. Eu acho que se cada um olhar para dentro de nós mesmos, se cada um olhar para dentro do nosso coração, nós estamos devendo em amar. Amar o irmão como a nós mesmos não é fácil, mas a Bíblia diz que amar o irmão como a nós mesmos é você suportar os defeitos do irmão, é você compartilhar com o irmão e saber agir com as diferenças do teu irmão. Então a partir desse momento você vai liberar o perdão no teu coração, você vai ter paz com Deus. O recado para o meu e para o teu coração esta noite é que eu e você tenhamos paz com Deus. É que eu e você amamos assim como Jesus nos amou. É que eu e você entregamos a nossa vida para Jesus e sirva de exemplo este bom samaritano. Nós sejamos, você que nos ouve, seja uma boa samaritana. Você que nos ouve esta noite, que nos vê, seja um bom samaritano. Faça tudo na tua vida com amor e você irá bem. Às vezes nós esperamos, você que nos ouve, esperamos do pessoal da Câmara, do vereador, esperamos da presidente, esperamos do nosso irmão Chiquinho. Às vezes nós esperamos aqui, não. A obra de Deus se inicia pela nossa vida. O amor ao próximo se inicia pelo meu coração. Eu não tenho que esperar do prefeito, eu não tenho que esperar das pessoas. Eu tenho que começar por mim para ter um machado melhor, para ter uma cidade melhor. Eu tenho que começar a amar. Eu tenho que expor o meu amor. O recado para o meu e o teu coração esta noite, que nós colocamos o amor de Deus primeiramente tudo na nossa vida e amamos o próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus abençoe. Eu queria, com a oportunidade que eu tenho, com a sua autorização, presidente, queria fazer uma oração, se fosse possível. Eu queria que você curvasse a tua cabeça em reverência a Deus. Se quisesse colocar em pé também, em nome do Senhor Jesus, não em reverência ao homem, mas em reverência a Deus. São esses dois mandamentos para que eu e você venhamos. Hoje eu sou um homem feliz, completo. Hoje eu cuido de ovelhas do Senhor. Hoje eu cuido da casa do Senhor. Faço tudo de honra e glória a Deus. Nós vamos orar por você que está na tua casa, você que nos ouve. Talvez você não liberou o perdão, ainda não conseguiu amar o teu irmão como a você mesmo. Talvez ainda há uma pendência no teu coração e não houve uma liberdade ainda no teu coração de você se libertar e amar o próximo como a ti mesmo. Nós vamos orar por você. Nós que estamos aqui no plenário, você que está na tua casa, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido. Querido Deus, eu te agradeço, meu Pai, por essa rica oportunidade que tu me concede, Pai, de poder expressar o teu amor, a tua grandeza, o teu poder. Pai, o teu amor é infinito, meu Pai. Senhor, o teu amor é de tal maneira, e tal maneira não podemos medir o teu amor que tu tem pela humanidade, que tu tem por cada um de nós. Pai, eu te peço, Senhor, há pessoas em casa talvez sofrendo agora, há pessoas em casa, Espírito Santo de Deus, que não conseguem amar o próximo. Eu te peço, Deus, que visite este coração. Eu te peço, Pai, que entra neste coração, Espírito Santo de Deus, e que essa pessoa comece a liberar o perdão, que essa pessoa comece, Senhor, a olhar para as pessoas e conviver com a diferença dessas pessoas. Só assim, querido Deus, Espírito Santo de Deus, nós vamos ter um machado, um Álvares Machado melhor. Só assim nós vamos ter uma sociedade melhor.
independente de religião, de cor, de raça, independente de tudo, Senhor, Tu é acima de todas as coisas. É Tu, Senhor, que fala agora. Pai, visita o coração desta mãe, visita, Espírito Santo de Deus, o coração deste pai, e que esses 2 mandamentos desta noite nós guardamos em nosso coração. Amamos a Ti em primeiro lugar, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, Pai, e que nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Libera, Senhor, o perdão esta noite. Libera o Teu amor esta noite. Envolve cada um que está nos ouvindo, cada um que está nos vendo agora. Que Deus venha te abençoar. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, Deus venha te abençoar grandemente. Que a mão do Senhor, que a graça de Deus invade o teu coração esta noite, e a partir desta noite a tua vida está mudada, porque Deus tocou em ti e você liberou o perdão, está amando o próximo como a ti mesmo. Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E em nome de todos os vereadores, né, chamar de Canecão, né, apelido aí que todo mundo te conhece, apelido tão carinhoso, né, e amoroso, dizer que nós aqui estamos felizes nessa noite de poder prestar essa homenagem ao Senhor, né. A maioria das vezes se presta homenagem quando a pessoa já partiu, e eu acredito que a gente precisa prestar homenagens enquanto a pessoa caminha conosco, para dizer para ela que o exemplo dela também tem transformado as nossas vidas. E como presidente dessa casa, e na pessoa do Senhor, eu também quero parabenizar todos os pastores da nossa cidade, porque se a nossa cidade está como está em nível espiritual, nós devemos também aos pastores, ao nosso padre, que tem cuidado da vida espiritual. A gente vê o Parque dos Pinheiros, como aquele bairro mudou depois que as igrejas evangélicas foram para lá, como Deus age na vida das pessoas quando elas aceitam Deus. Mas como a própria palavra diz, como poderão crer se não houver quem pregue? Graças a Deus, há pessoas como o Senhor, pastores como o Senhor, que renunciaram à sua vida, os seus sonhos próprios, para poder servir a Deus e assim levar Deus ao coração de muitos. Então nós que nessa noite precisamos agradecer ao Senhor por tudo que vocês têm feito pelo nosso povo, porque não adianta nada construirmos bonitos prédios se as pessoas que vão habitar nesses prédios não estiverem curadas emocionalmente e espiritualmente. Nada é mais importante do que as pessoas, e vocês têm cuidado do que é de melhor que há nessa cidade. Parabéns ao Senhor e a todos os pastores que têm dedicado a vida para o bem do nosso povo. E eu convido o senhor e a sua família a se postar aqui na frente da mesa, e o vereador Chiquinho vai fazer a entrega da medalha que hoje está avisada. Quero convidar o vereador Nelson do Roque para que entregue um buquê de flores à esposa do nosso amigo Canecão. E agora eu convido todos os vereadores para que a gente possa fazer a foto oficial. Nada mais havendo a ser tratado, essa presidência agradece a presença de todos e comunica que a próxima sessão ordinária será no dia 9 de setembro de 2013.